que você acha da ideia de trabalhar com afinco para enriquecer, virar um bilionário e poder se aposentar mais cedo? Tipo aos 94 anos. Pois é, pessoal. Isso aí. Warren Buffett está se aposentando esse ano, aos 94 anos. Ele anunciou agora no dia 3 de maio de 2025 que no final do ano ele vai deixar o comando da empresa, vai pendurar as chuteiras e passar o bastão pro CEO atual da companhia. Vamos trocar uma ideia hoje, então, sobre quem foi Warren Buffett e principalmente sobre os ensinamentos que ele deixou pra gente durante toda essa carreira de sucesso dele. E no finalzinho vou contar também uma história de uma sócia que ele teve, uma senhora russa, que se aposentou aos 103 anos. E o Buffett sempre conta essa história e fala que ela se aposentou cedo. E logo depois que ela se aposentou, ela veio a falecer. E ele sempre brinca, fala assim, se ela não tivesse se aposentado, ela não teria morrido, provavelmente. Então é uma piada que ele sempre faz, por isso que eu fiz essa piadinha também no começo do vídeo, que provavelmente para ele, 94 anos é se aposentar cedo. Então vamos lá. Se você não sabe quem foi Buffett, ele é um bilionário americano, é uma das 5 pessoas mais ricas do mundo. Ele tem uma fortuna estimada de mais de 150 bilhões de dólares. Ele nasceu em 1930, na cidade de Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos. E começou com 6 anos de idade, ele ia na mercearia do avô dele, comprava um pack de Coca-Cola, de 6 garrafinhas. Ele pagava, na época, 25 centavos de dólar, né, no pack. Ele vendia cada garrafa para os amiguinhos dele a 5 centavos. Então ele tinha um lucro aí de 5 centavos por pack, que naquela época era bastante dinheiro até. Com 11 anos, o pai dele levou a família toda para conhecer Nova York e ele quis visitar a Bolsa de Valores. Ele já tinha um dinheirinho economizado, conheceu, visitou a Bolsa de Valores lá e naquela ocasião ele comprou 4 ações de uma empresa de petróleo. Ele ficou com 2 e 2 ele deu para a irmã mais velha dele. Depois de um tempo ele acabou vendendo essas ações, teve um lucro com ela e assim foi. Ele entregava jornal, vendia chiclete, fazia uma série de negócios ali já desde muito pequeno, né? Até o ponto que ele chegou com 14 anos, conseguiu juntar $1.000 e comprou uma fazenda. Com 14 anos também ele já declarava imposto de renda e por volta de 17 anos ele comprava máquina de fliperamas usados, arrumava, consertava e junto com seus amigos ele fez essa sociedade que ele colocava essas máquinas de fliperama nas barbearias e, enfim, vendia as fichas, dividia o lucro aí com o barbeiro e com os amigos dele. A família dele era uma família de classe média, o pai dele era corretor de ações. Naquela época, em 1930, foi a Grande Depressão dos Estados Unidos, né? O país estava todo em crise, em recessão. E então, era uma família, ele parece que tinha condições, mas era uma família classe média típica, né? E ele ia muito no escritório do pai dele e tinha muitos livros sobre economia no escritório do pai. E ele ficava ali o dia inteiro, era um cara muito inteligente, ainda é inteligente, né? E ficava lendo os livros lá de economia, então ele aprendeu muita coisa durante esse tempo aí que ele ficava com o escritório do pai na sua infância. Aí ele fez faculdade na Universidade de Nebraska e depois foi fazer pós-graduação na Universidade de Columbia, lá em Nova York, onde ele conheceu Benjamin Graham. Benjamin Graham foi um economista muito famoso. Ele é o autor da teoria do Value Investing, né? Que é um investimento de longo prazo. E até foi autor de um livro chamado O Investidor Inteligente. Um livro aí que está na minha lista de livros para ler. Vamos ver se consigo ler esse ano ainda. E pro Buffett, o Benjamin Graham era meio que um ídolo, assim, né? Ele aprendeu as teorias do Graham e achou aquilo lá fantástico. Depois que ele saiu da faculdade, ele começou a trabalhar no escritório do Graham. Aí passou mais um tempo, ele acabou saindo do escritório e começou a fazer parcerias com vários amigos, com pessoas conhecidas. E com o tempo ele unificou todas essas iniciativas numa empresa só. Até que chegou um momento que ele comprou ações de uma empresa de tecidos, chamava Berkshire Hathaway. É uma empresa que estava quase quebrando, estava com as ações super baixas, super descontadas, e ele pagou muito barato nas ações. E aí ele começou a
reestruturar a empresa lá, eles começaram a reestruturar, e depois de um tempo o dono da empresa quis recomprar as ações do Buffett, dessa empresa, né? E aí eles acordaram o valor, acertaram o valor que eles combinaram lá, e na hora de assinar o contrato, o Buffett viu que as ações estavam com valor incorreto, um valor diferente, estava com um valor mais baixo. Ou seja, o cara tentou dar um toco nele. Ele ficou puto da vida, desfez o negócio, e um tempo depois ele acabou comprando as ações do cara. E ele virou dono da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele até hoje. A Berkshire mudou o ramo de negócios, saiu da área de tecidos e começou a entrar na área de seguros, principalmente, inicialmente, né? E, enfim, como o Buffett continua o comercial dele, começou a alavancar a empresa se tornou o que ela é hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui a cotação das ações dele no período aqui que a gente tem disponível, né? Então, ó, as ações do tipo classe A seriam como se fossem as ações ordinárias aqui no Brasil, né? São as ações que os controladores têm lá. Ela é um pouco, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas são as ações que o Buffett tem da empresa. Pensa assim. Então aqui, ó, no começo desse gráfico, que é o dado histórico mais antigo que eu consegui achar, em 1985, o valor de uma ação era de $1.845. Hoje ela está em 770 mil. Essa foi a valorização dessa ação num período aí de 40 anos. Imagina, se você tem $1.000 hoje, $1.800, ao invés de você comprar 2 iPhones, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você pegasse dinheiro, tivesse investido em ações da Berkshire, depois desse período todo, você teria $770 mil. Esse é o poder do Buffett aí de multiplicar o dinheiro e os negócios, né? Mas o principal tópico desse vídeo são os ensinamentos que o Buffett deixou. Todo ano ele fazia uma carta aos investidores falando sobre o panorama do mercado, o que ele está fazendo, quais são as perspectivas de futuro para a empresa, enfim. E nessas cartas ele sempre colocava algum pensamento, alguma dica, uma coisa mais filosófica, né? E isso acho que é o principal legado que ele vai deixar pra gente. Então vamos lá, eu separei aqui algumas das frases mais icônicas que ele falou aí durante a sua carreira e vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa com isso aí, né? A primeira coisa que eu separei aqui pra gente é essa frase que ele fala: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Ou seja, você tem que focar no que você está recebendo, no que você está investindo. Não importa tanto quanto o preço que você paga nela. Desde que seja uma empresa que vale a pena, tá ok você pagar um preço um pouco mais alto, porque aquela é uma empresa que realmente vai te dar retorno no futuro, né? Outra coisa que ele fala assim: seja medroso quando os outros forem gananciosos e ganancioso quando os outros forem medrosos. Ou seja, reme contra a maré, basicamente, que ele está falando. Então, assim, quando o mercado está em pânico, está todo mundo vendendo ação, é nesse momento que você consegue fazer bons negócios. E, no contrário, quando o mercado tem euforia, todo mundo está querendo comprar porque tá achando que aquela ação vai chegar com a cotação na lua. Esse é o momento de vender, porque muito provavelmente esse preço vai se corrigir no futuro próximo, né? Outra coisa que ele fala é: muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Ou seja, é melhor você comprar uma empresa super boa e ok, se você pagar um valor razoável por ela, é muito melhor você fazer isso do que comprar uma empresa mais ou menos por um preço barato, ok? Naquele primeiro cenário vai te dar um retorno muito maior do que o segundo. Essa é uma coisa que ele fala que é bem engraçada. Ele fala assim: a regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Ou seja, o ensinamento principal dele aqui é o seguinte: se você perder dinheiro, para você recuperar esse dinheiro vai dar muito mais trabalho do que você ganhar o mesmo montante. O mercado de ações é projetado para transferir dinheiro dos ativos para os pacientes. Na verdade está errado aqui, tá? O dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, assim, o ensinamento dele é: tenha paciência. Não faça as coisas precipitadas, porque você vai fatalmente acabar perdendo dinheiro. Não venda na hora que os mercados estão em polvorosa, tá todo mundo desesperado, aquela situação de barata voa. Esse é o pior momento para você vender. Nosso período favorito para manter uma ação é para sempre. Então ele é um cara que investe por longo prazo. Ele compra uma ação e fica
anos, se não a vida toda com ela. Dificilmente ele vende uma ação, porque quando ele compra uma ação, ele está investindo na empresa, ele não está especulando, né? Risco vem de se não saber o que você está fazendo. Ou seja, se você não sabe o que está fazendo, aquilo é um investimento arriscado, que a chance de você fazer besteira é grande. Estuda primeiro, aprende aquilo lá e veja se aquele investimento faz sentido para você. E por último, alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. O que você planta hoje vai demorar para você colher, mas com certeza para você colher você vai ter que plantar, senão você não há colheita sem plantio, né? Tem muitos outros pensamentos dele, mas esses aí foram os que eu achei que são os principais. E é por isso então que ele é chamado de o Oráculo de Omaha, né? E por final eu queria contar essa história que eu falei no começo, muito curiosa, de uma empresa que ele comprou. Essa empresa começou com uma mulher, uma russa, que nasceu em 1890, foi para os Estados Unidos em 1917, sem falar uma palavra de inglês, sem saber ler nem escrever. E ela chegou lá nos Estados Unidos naquela época, que, enfim, no começo do século passado, com todos os problemas da época ali, né, na Primeira Guerra Mundial, enfim, um cenário bem, bem conturbado, né? E ela chegou lá nos Estados Unidos e ela começou a vender roupa usada. Provavelmente as próprias roupas que ela trouxe ali da Rússia, né? E aí começou a vender, começou a expandir o negócio dela devagarzinho, começou a comprar e vender depois móveis usados, e o negócio começou a crescer, e até que ela montou uma loja de móveis novos, né? E a coisa sempre prosperando, sempre crescendo, até que o Buffett ficou sabendo da história dela, conheceu ela, e duas coisas que impressionaram o Buffett foram: a primeira delas, o tino que essa mulher tinha para negócio, que ele ficou impressionado, e a segunda coisa que impressionou foi a ética dela. Era uma pessoa extremamente correta. Tanto é que o Buffett, em determinado momento, entrou de sócio dessa empresa e pagou $60 milhões pela parte dele na empresa, simplesmente na conversa ali. Ele não fez nenhuma auditoria, não fez nenhuma diligência na empresa para saber se aqueles números eram verdadeiros ou não. Ele simplesmente confiou na mulher e pagou o valor que ela falou sem pestanejar. E aí, com o Buffett entrando no negócio, o negócio se alavancou a tal ponto que essa loja de imóveis se tornou uma das principais lojas de varejo de imóveis nos Estados Unidos. E aí, com 95 anos, ela se desentendeu com o Buffett e meio que se aposentou, saiu da linha de frente dos negócios e, enfim, aí ela ela abriu uma nova loja aos 95 anos, ela começou um novo negócio, também no ramo de imóveis, e depois de um tempo o Buffett foi lá e comprou também essa segunda loja dele. E essa mulher se aposentou definitivamente aos 103 anos, e logo depois que ela se aposentou, ela veio a falecer. E o Buffett sempre conta nas entrevistas que ele dá, quando ele fala dessa história, né? Ele fala que essa mulher, a Rose Blanking, acho que é o nome dela, que ela se aposentou muito cedo. Se ela não tivesse se aposentado, provavelmente ela não teria falecido, né? Por isso que eu fiz aquela piada no começo, né? Então, que pro Buffett, 94 anos, provavelmente é se aposentar cedo, né? O braço direito do Buffett também, o Charlie Munger, ele faleceu alguns anos atrás, acho que não sei se foi ano passado ou ano retrasado, com 99 anos também, e estava trabalhando até o final. Então esse é mais um ensinamento que ele nos deixa, né? Além dessas frases todas que a gente viu aí, essa coisa de trabalhar aí até o final da vida, né? Acho que é uma coisa muito importante. A gente não pode parar nunca. Depois que a gente para, é só ladeira abaixo, né? Outras curiosidades sobre o Buffett, que apesar de ele ter todo esse dinheiro que ele tem, ele é uma pessoa de hábitos muito simples. Ele toma café da manhã no McDonald's todo dia, ele dirige seu próprio carro, e ele mora numa casa que ele comprou lá nos anos 60, ele pagou $38 mil nessa casa. É uma casa, para os padrões dele, modesta, uma casa boa, sim, mas uma casa não tem nada de especial nela, né? E ele mora nessa casa até hoje, apesar de ter mais de $150 bilhões. Ele falou que ele vai doar 99% dessa fortuna para causas sociais. E ele falou assim que a família dele não precisa, ela consegue muito bem viver com esse 1% que sobrou.
E se for pensar, 1% de 150 bilhões é 1,5 bilhão. Ou seja, realmente dá pra família dele viver aí extremamente bem durante a vida toda aí da sua próxima geração, né? Então é isso, pessoal. É um pouquinho aí da história do Buffett. Espero que tenham gostado. Quem gostou aí, deixa um joinha. E se inscreve aí no canal que ajuda bastante a gente aí, ok? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. A gente continua esse papo aí nos comentários aí embaixo. E qualquer coisa, a gente faz mais um vídeo aí contando mais detalhes aí da história desse cara que realmente deixou um legado aí pra todo mundo. Obrigado pela audiência e até a próxima.